Hello, guys! Hoje eu vim falar sobre intercâmbio barato. Eu adoro falar sobre esse assunto porque quando eu estava no Brasil procurando intercâmbio barato, vocês sabem que eu vim do subúrbio, eu não achava muitas informações sobre intercâmbio barato. E eu achava que não dava, né? Porque o intercâmbio barato para a classe média é um tipo de intercâmbio. O intercâmbio barato para quem é pobre, que veio do subúrbio, é outro tipo de preço. Então hoje eu quero falar sobre intercâmbio barato, mas barato de verdade, assim, barato, que você fala, ok, barato, barato. Vamos lá. E aí você vai falar, tá bom, qual que é o intercâmbio mais barato que tem? Tá, a gente já sabe que é um intercâmbio de au pair. Porque, né, o intercâmbio de au pair, você vai aí pagar e aí você vai receber ainda um salário enquanto você estuda. Você vai fazer serviços para você poder. Serviços entre aspas, não tira essa aspas, cancela aspas. Você vai fazer serviços para poder pagar parte do resto do intercâmbio, no caso, comida, moradia, etc. Então, por isso é que fica um intercâmbio super barato, porque você trabalha cuidando de criança. E aí você pode estudar, e aí você não tem que pagar por moradia e não tem que pagar por alimentação. Então, é um dos intercâmbios mais baratos. Não, é o intercâmbio mais barato que tem. Eu tô um pouco confusa aqui nesse vídeo. É o intercâmbio mais barato que tem, é o intercâmbio de au pair. E aí você vai falar, tá bom, quanto que custa então? Quanto eu tenho que ter para bancar um intercâmbio de au pair? Depende do lugar que você vai. Porque Estados Unidos, a gente já sabe que tem que pagar agência, e aí você tem que ter horas com crianças, e aí você tem que ter CNH. E daí, se você não tem tudo isso, já encarece um pouco o seu processo, né? Então, geralmente, eu acho que as meninas dos Estados Unidos, elas gastam aí uma média de 5 mil reais pelo intercâmbio todo. Então, já é um preço que é barato, né? Já é um preço que a gente fala, ok, é um preço ok para fazer um intercâmbio, principalmente de 2 anos, então é um preço bem ok. Porém, na época que eu estava procurando para fazer um intercâmbio, eu não tinha 5 mil reais. E é meio que é uns 5 mil reais aqui, ó, na lata, né? Que você tem que pagar agência, vai pagar CNH, eu também não tinha CNH. E aí você fala, caraca, 5 mil reais aqui, ó, pau, 5 mil reais. E é muito difícil, né? Para quem tá procurando de fato estudar fora, pagar logo de uma vez. E aí, só que quem vem para Europa, por exemplo, França, o preço já é mais barato. Primeiro, porque não tem agência. Segundo, porque não é obrigatório ter CNH. Então, se você não tem CNH, você não vai ter que correr atrás disso para fazer CNH. Tem aí algumas vantagens em relação a preço. Aí você me fala, Bruna, mas eu quero estudar inglês, mulher. Como é que eu vou para Europa se eu quero estudar inglês? Não faz nenhum sentido. Por isso que eu quero ir para os Estados Unidos. E eu entendo sua preocupação, porque inglês, de fato, é o idioma que a gente mais precisa. Mas calma, vamos uma parte de cada vez. Se você não tem muita grana agora para aplicar num intercâmbio mais caro ou para tentar ir para os Estados Unidos, etc., o que eu indicaria e que é o que eu vou falar aqui agora? Vem para a França. Tem meninas que, assim, o que elas gastaram no intercâmbio total, assim, para vir para a França foi 2 mil reais. 2 mil reais. Então você vai ver que já ficou aí menos da metade do que as meninas geralmente gastam para ir para os Estados Unidos, tá? Então vamos lá, ó, tá? Já mudamos aí. Só que aí você fala, tá bom, eu vim pra França e eu não quero aprender francês. Calma. Primeiro, você pode achar uma família que o objetivo da família seja treinar inglês, e daí você vai treinar inglês, e aí você pode fazer um curso de inglês, e aí treinar inglês, e aí ensinar inglês para as crianças, e aí só praticar inglês. Então, o fato de você precisar fazer essa imersão total, assim, 100% no idioma, porque você não fala francês e a família não fala português, então vocês só vão se comunicar em inglês, já faz com que você aprenda ou melhore o seu inglês. Mas a segunda possibilidade é achar, durante as suas férias do au pair, né, que são 4 semanas por ano, você conseguir fazer um intensivo de inglês em algum lugar da Europa. E aí o que facilita é porque, se você escolher, por exemplo, vamos supor, você fala, eu quero estudar na Irlanda. Só que na Irlanda não é barato, a gente sabe que não é barato estudar na Irlanda. Você tem que ter aí para pagar a escola, pagar a acomodação, pagar tudo. Sai um valor caro. Eu cheguei a fazer umas cotações, saía entre 5 e 10 mil, dependendo da quantidade de tempo. E também acho que a partir de um mês saía entre 10 e 15 mil, era uma coisa assim. Então, assim, tudo bom. Se você tem dinheiro, óbvio, é um excelente investimento. Se você não tem dinheiro, aí é que fica um pouco complicado. E é esse caso aqui que a gente tá falando da pessoa que não tem dinheiro. Então, vamos lá. E aí também tem o negócio do visto, né? Pra você aplicar para um visto na Irlanda, você também tem que comprovar dinheiro. Você tem que comprovar dinheiro na sua conta. Eu acho que são 2.500 ou 3.000 euros que você tem que ter na conta para você poder comprovar. Então, é claro que eu falo aqui, ó, não vai dar, né? Se você não tem grana, não vai dar pra você ir pra Irlanda. Só que aí, vamos lá. Se você é au pair na França, você gastou, vamos supor aí, 3 mil reais pra vir pra cá. Você trabalhou durante esse tempo, um ano aí,
da sua vida na França, praticando inglês, sei lá, você vai aplicar essas 4 semanas de suas férias para ficar 4 semanas na Irlanda estudando inglês. Olha só, então assim, é uma das ideias que eu tive aqui. Ainda não fui pra Irlanda, mas foi uma das ideias que eu tive. E aí eu vou pra Irlanda pra ficar um mês tranquilo, eu tenho permissão de ficar um mês lá na Irlanda e voltar pra França depois, normal, e pra continuar meu segundo ano de au pair aqui na França. E aí, eu ganhando em euro como au pair, eu consigo juntar pra pagar uma escola de inglês intensivo na Irlanda. Ou a outra opção, segunda opção, seria ir pra Malta, que aí é mais barato. E agora eu vou te contar. Tem um site que chama Intercâmbio Direto. E eu vivo ligada nas coisas que esse site me passa, porque eles vivem mandando coisa por e-mail, etc, etc. E aí eu tava muito interessada para ir pra Malta. Eu fui pra Malta, na verdade, semana passada, mas foi a turismo. E eu fiquei chocada com várias coisas que eu percebi em Malta. Primeiro um dos idiomas oficiais de Malta é inglês. Então você fala inglês com todo mundo, você pratica inglês, etc. Segunda coisa, a quantidade de brasileiro que tem em Malta estudando inglês. Então, um monte de brasileiro que eu encontrei, o que você tá fazendo em Malta? Eu vim estudar inglês. Eu fiquei, gente, mas a Malta é tão conhecido assim né, pra estudar inglês? Sim, fui pesquisar. Pois bem, é bem conhecido, sim, é bem conhecido. E os preços são bem mais acessíveis que na Irlanda. Então, é um dos países mais baratos para você estudar inglês, é em Malta. E aí, fui nesse site que eu falei, que chama Intercâmbio Direto, e fui buscar os preços de intercâmbio em Malta. Achei um lá, um intensivo de 2 semanas, com acomodação, custa, né, no dia de hoje, R$ 2.300. A escola do curso e a acomodação. Cara, R$ 2.300. Isso seria possível pro meu salário de au pair, principalmente se eu tivesse focada nisso, em que eu fizesse extra, né, porque vocês sabem que o salário de au pair na França não é muito alto, então se você vai ter vida social, sair, ir pra balada, viajar e tal, você vai ter que fazer trabalho extra. Isso aqui é inconversável. Para você ter dinheiro, você vai ter que fazer trabalho extra e aí, enfim, vai procurar trabalho extra ou fazer para sua própria família, etc. Com o dinheiro desse trabalho extra é que você vai juntar para poder fazer esse intercâmbio em Malta, ou de 2 semanas, que é, eu acho que o mínimo, e aí temos também 3 semanas ou 4 semanas que você pode usar do seu tempo de férias. Ou então, se você não quiser usar do seu tempo de férias, você faz o seu 1 ano de au pair na França, que é 1 ano que você vai estar treinando inglês ou aprendendo francês, anyway, e juntando essa grana. Terminou o seu 1 ano, você fala, não quero mais ser au pair, vou pra Malta. Então, você já juntou seu dinheiro, vai pra Malta, fica 3 meses em Malta, que não precisa de visto pra ficar 3 meses em Malta. Fica lá os 3 meses em Malta e depois vai pro Brasil. E aí você vai estar falando inglês perfeito. Então, assim, essas são as opções, assim, que a gente encontrou de intercâmbio barato pra você aprender inglês, né? E pra você vivenciar outras culturas. Então, se você não quiser aprender inglês, que foi o meu caso... Na verdade, eu queria aprender inglês, mas eu tinha outras prioridades, que era viajar, né? Tava assim, ó, aprender inglês, viajar. Qual que tá ganhando? Qual que tá ganhando? Viajar foi lá pro espaço. Então, ao final das contas, não foquei em aprender inglês. Então, hoje eu tenho inglês muito fraco. Mas quando eu fui pra Malta, justamente, eu consegui me virar no inglês, porque eu percebi que desde que eu cheguei na Europa, na verdade, eu achei que eu não tinha avançado no inglês, por não praticar muito inglês, mas eu tenho muito mais contato com o inglês estando aqui do que estando no Brasil. Então, quando eu vou falar com uma pessoa que essa pessoa não fala francês, eu tenho que falar inglês. Então, quando eu viajo pela Europa, para outros países fora da França, eu tenho que falar inglês. Então, no final das contas, eu tinha um inglês fraco e hoje eu aumentei um pouco, sim, o meu nível, tanto é que eu fui semana passada pra Malta e eu fiquei chocada que eu consegui me desenvolver muito bem em inglês. E eu falei, nossa, eu achei que eu tava muito ruim. E na verdade eu não tô tão ruim assim. Mas ainda assim estou considerando ir fazer um intensivão lá, né? Pra poder, de fato, falar inglês e falar, olha, eu falo inglês. Eu não me viro, eu falo inglês. Mas enfim, essas foram as dicas. Então, o intercâmbio de au pair, ele é um intercâmbio muito barato e ele te abre portas. Esse é o vídeo. O intercâmbio de au pair, ele te abre portas. Se você não tem grana, mas não sabe o que fazer porque quer fazer um intercâmbio barato, esse é um intercâmbio de au pair, é um intercâmbio pra você. Por quê? Se você não tem experiência com criança pequena, você vai pegar criança maior, ou você vai arrumar experiência, mas assim, na França você nem precisa comprovar que você tem experiência, você nem precisa ter experiência pra vir pra França, ser babá. E aí, é claro, né, vai do seu bom senso se você não leva jeito com criança e não venha, porque vai ser uma tortura pra você e pra criança, obviamente.
Mas, assim, é um intercâmbio que te abre muitas portas. Não só para isso de estudar um idioma ou de viajar, mas se você quiser ficar na França, se você quiser estudar na França, fazer um mestrado na França. Eu conheço muitas au pairs na França que depois do au pair resolveram fazer uma faculdade, uma graduação, um mestrado, ou aplicar para o visto de trabalho, que foi o que eu fiz, para poder ficar mais tempo no país ou imigrar de forma legal. Então tem muita opção e o au pair, ele tá aqui, ó, ele nem precisa ser seu objetivo, ele só é a porta de entrada para tudo o resto que você quiser fazer, né, depois, seja estudar inglês, estudar francês, fazer faculdade, viajar, fazer mestrado, fazer doutorado. Conheço o au pair também que tá fazendo doutorado, fazer o au pair e o doutorado ao mesmo tempo, o au pair e o mestrado ao mesmo tempo, ou... sabe? Tem um monte de possibilidade que pode acontecer na sua vida quando você vem para fazer esse intercâmbio de au pair. Então, esse era o vídeo. O site eu vou deixar o link aqui na descrição do intercâmbio direto, que foi um site que eu achei vários preços legais, várias agências, várias coisas bem interessantes. Se você quiser também, você pode fechar direto com as escolas de Malta, e daí você não precisa fechar por uma agência. Não vi muita diferença nos preços, mas, enfim, é sempre da pesquisa, então pesquise, fale com um, fale com o outro, faça suas comparações, e meio que é isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Direto eu tô dando dica lá no meu Instagram, então quem quiser me seguir lá no Instagram, Bru Lewis, e é isso.